Vamos então aqui continuar com o tema de hoje, resposta sexual masculina. Estamos aqui a falar até da questão do impulso, das fases todas que o homem passa nesta questão da sua resposta sexual. Isto foi estudado e, efetivamente, que estes impulsos surgem depois de uma série de fases que acontecem no homem, mas melhor do que eu vou explicar isto é a Isabel. Sim. Que hoje é entendida nesta matéria. Portanto, falamos das fases, Das fases, das duas primeiras fases, sim, da fase do desejo, e falamos deste impulso que existe como uma necessidade de dar resposta a alguma carência ou a alguma necessidade que está em falta e que realmente o sexo é visto como uma necessidade fisiológica e até uma necessidade de manutenção da espécie, como tínhamos falado, não é? Ou seja, de sobrevivência do próprio e da sua espécie. É realmente algo muito biológico e transversal a todas as espécies, não apenas ao ser humano. Depois falamos então da excitação, de uma fase então em que nos homens é algo muito evidente, não é? Se existe esta excitação ou não, principalmente através da ereção do pénis. E depois, com a continuidade desta excitação, havendo estímulo ou não, havendo penetração ou não, ou outra estimulação exterior, não é? Com a mão, com o que for, não é? Surge então uma fase de um pico de prazer, não é? Muito grande, muito elevado, que é o orgasmo, não é? É mesmo o êxtase, e é algo que normalmente é visto como um momento de haver uma libertação de todas as tensões, não é? De toda a tensão, e no caso dos homens habitualmente é acompanhado com a ejaculação. Isto nem sempre acontece, mas habitualmente, pensando num homem saudável, o que acontece é no momento do orgasmo surge a ejaculação. Pronto, a ejaculação pode também, esta fase da ejaculação também pode ter aqui disfunções. A fase do orgasmo pode haver uma ejaculação muito retardada, isto é, quando retardada porque o homem leva muito tempo a conseguir ejacular. E alguns homens chegam a não conseguir ejacular porque, entretanto, a mulher, por desconforto ou por qualquer outra razão, abandona a situação. Ou pode então até haver outra situação que é muito desconfortável para muitos homens, que é a ejaculação precoce, e que em alguns homens ocorre até antes da penetração. Exatamente. E eu acho que isto traz uma carga emocional muito negativa a estes homens que sofrem desta perturbação, porque sentem que não conseguem ser suficientemente competentes no ato sexual e sem dúvida que devem procurar ajuda se sentem esta dificuldade. Isto é algo que pode ocorrer também, tal como qualquer outra disfunção, por questões tanto fisiológicas como outras questões, como pode não ter origem fisiológica e ter uma origem até mais psicológica. De qualquer das formas, eu sugiro a todos os ouvintes que nos estão a ouvir e que possam sentir que estão a sofrer de algum tipo de disfunção sexual, que procurem ajuda, que procurem, por exemplo, inicialmente um urologista ou até um médico de família em quem confiem e falem da situação, que despistem, se calhar, inicialmente uma possibilidade de um problema fisiológico, e caso não seja fisiológico, por um lado tanto melhor, não é? Que não seja fisiológico, mas se for também, certamente encontrarão as soluções médicas para superar a dificuldade. Procurem então um acompanhamento psicológico para resolver esta situação. Pode ser inclusive interessante que esta procura seja feita em casal, porque existem técnicas que são utilizadas na terapia de casal e na terapia sexual, que são feitas em casal, principalmente até pensando nesta fase, na fase do orgasmo e na questão da ejaculação, técnicas que são utilizadas, que podem ser utilizadas pelo marido, pelo homem ou pela sua companheira, como forma de adiar a ejaculação, por exemplo, quando é uma ejaculação precoce, e são técnicas muito facilmente explicadas em consulta e que dão resultados muito bons, que fazem com que as pessoas realmente comecem a sentir-se muito mais funcionais nas suas vidas sexuais. Pronto, há ali aquele período, e os homens sabem bem do que falo, há ali aquele momento em que estão mesmo na iminência de ejacular, e basta que a estimulação continue, e é algo completamente inevitável, não é? Que não conseguem evitar.
Entretanto, após esta fase da ejaculação, e interessa-me também aqui referir que muitas vezes os homens atingem o orgasmo antes das mulheres, não sempre, mas muitas vezes atingem antes das mulheres, e atingem no momento em que já está próximo das mulheres atingirem, por exemplo. Isto é algo que pode acontecer. Só que para os homens, a partir do momento em que ejaculam, torna-se desconfortável para muitos, não é? Para muitos homens, manterem a penetração, manterem a atividade sexual. Sentem mesmo necessidade de parar, não é? No momento da ejaculação. É mesmo desconfortável fisicamente, que continua a haver uma estimulação. E esta fase, nós chamamos-lhe a fase de resolução, que é uma fase que tem um tempo determinado, variável, não é? Mas que existe, e existe em todos os homens, esta fase de resolução. É óbvio, nos jovens este pode ser um período muito curto, de poucos minutos. Para alguns homens até pode ser alguns segundos, mas eu acho que serão casos bastante raros. Com o avançar da idade, este período de resolução pode se estender até mesmo por alguns dias. E os homens terem dificuldade em retomar uma atividade sexual, tendo que esperar 1, 2 dias, que seja, até estarem novamente aptos. De qualquer das formas, se estão na dúvida se é algo normal ou não, procurem ajuda para perceber se ainda estão dentro do que é considerado normal de um período de resolução. Interessa-me referir aqui da questão da resolução por causa do que se vê nos filmes, como eu referi no início. Nos homens que se vê nos filmes pornográficos não existe período de resolução, nunca se vê, nunca se exatamente, vê. Essa parte é cortada, não é? Essa parte é cortada, entretanto já estão com outra mulher, ou então até já ejacularam e continuam a penetrar. Provavelmente houve um corte no filme, ou então muito provavelmente estão sob a influência de algumas substâncias que lhes permite manter a ereção. Portanto, para os nossos ouvintes que nos ouvem, não se sintam menos... que isso não é a realidade. Exatamente, não se sintam menos competentes se ao fim de 10 minutos de ato sexual ejacularam e precisam de ter um momento de pausa de 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas ou um dia, o que seja. Não se sintam menos competentes sexualmente porque vos foi necessária esta pausa, ok? Eu acho que isto é fundamental salientar. Não é sinónimo de disfunção, uma situação destas não é sinónimo de disfunção sexual. Exatamente. Terem essa noção de que o que realmente às vezes a gente vê não é a realidade. E depois era o que estava aqui a Isabel a dizer, que há em alguns homens mesmo esta necessidade de parar, o que depois também cria aqui uma frustraçãozita quando, não é, a mulher ainda não chegou lá e Claro. ele já chegou e quer parar, e a coisa aí é frustração para os dois, não é? Porque Claro depois que a sim. mulher repara que ele não está bem e para também, e depois Exatamente. dormem de costas Um para o outro, por exemplo. um para o outro, isso Pode também acontecer. não é bom. Continuando, temos aqui mais... Sim, temos, sim. É assim, eu acho que é fundamental as pessoas perceberem o impacto que isto pode ter, isto mesmo que tu referias agora, Marta, porque os ciclos do homem e da mulher nem sempre se encaixam, não é? Em termos de tempos. E é importante as pessoas ou encontrarem as estratégias para que estejam mais Exatamente. enquadrados e consigam dar resposta então às necessidades Terminares um não do tão outro. importantes. Exatamente. Se calhar, Não é? havendo, uma vez que eu depois, quando falar então do ciclo da resposta sexual feminina, vocês vão perceber o período de excitação de um homem é muito mais rápido, acontece mais rapidamente, habitualmente, ok? Do que nas mulheres. Portanto, se os homens, em vez de avançarem logo para uma penetração, que vai ser uma estimulação muito mais intensa do pénis e conduzir muito mais rapidamente a um orgasmo, se estimularem as mulheres de outra forma, até avançarem para a penetração, será muito mais fácil que ambos consigam atingir o orgasmo durante a penetração, não é? Ou seja, ou que o homem pelo menos não ejacule antes que a mulher atinja o orgasmo, não é? E agora é importante serem criativos e haver todos estes preliminares que referias e muito bem, para que a mulher consiga realmente evoluir e quando está naquele estado mais próximo de atingir um orgasmo, ou porque não, até depois de já o atingir, então aí iniciarem a penetração. Se os homens que nos estão a ouvir se identificam realmente com algumas destas dificuldades, procurem ajuda, porque realmente há muitas soluções bastante simples que conseguem colocar em prática na vossa vida e que vão aumentar imenso o vosso bem-estar, a vossa autoestima e a vossa sensação de competência, não é? De desempenho do ato sexual.
E também como casal, acho que Como casal, sem devem dúvida. conversar um com o outro e ao fim e ao cabo, quer dizer, Encontrarem juntos soluções. se um casal sabem perfeitamente e a mulher sabe ou já terá reparado nessa situação e se calhar juntos Sim, muito sim. mais fácil de encontrar as tais soluções e alternativas Claro que sim. para que os dois tenham prazer no ato sexual. Mas fundamentalmente também terem essa noção de que se acham que sofrem de algum tipo de disfunção erétil, que devem procurar ajuda, porque é perfeitamente normal e hoje Claro em que dia sim. é muito simples em termos de resolução da maior parte das questões, não é? Hoje Sim, em dia, sem em termos dúvida. de Há medicação e não só, e terapias, técnicas, sim, porque de é o que técnicas diz a práticas. Isabel, às vezes são questões que não são físicas, não é? Que são mais psicológicas e um bom terapeuta pode fazer milagres numa conversa para tirar aí alguns macaquinhos que possam estar aí no sótão Claro que e sim. complicar um pouco esta questão da disfunção erétil. Vamos, entretanto, fazer mais uma pausa. Voltamos aqui já para a terceira e última parte da nossa questão de hoje, que estamos a falar focados mais para o sexo masculino.